esteja disponível para a coreografia. Bora lá falar sobre essa dica? Bora lá então. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre estar disponível, né, como bailarina, como bailarino para uma coreografia. É muito comum a gente estar fazendo aula e a gente é convidada a participar de um espetáculo, de uma competição, enfim, a gente é convidada a entrar para uma coreografia ou uma coreografia que vai ser construída para o seu grupo e você faz parte dela e tal. E é muito comum a gente não estar disponível mesmo para a coreografia. E eu não estou falando de disponibilidade de ensaio, disponibilidade de aula, de tempo, de qualquer coisa. Eu estou falando sobre estar disponível de corpo e alma, né? Principalmente de alma, tá? É muito comum bailarinas que escolhem as coreografias que querem dançar, né? Então vira e fala, acho que eu não vou. Por exemplo, faço balé, jazz e contemporâneo. E aí eu viro e falo, acho que eu não vou dançar o jazz dessa vez, porque eu não estou gostando muito da coreografia. E aí simplesmente não participa. É livre-arbítrio? Sim, você tem o direito de escolher. Se você realmente não quer, ponto final. Mas, quando você não está disponível para a coreografia, para a proposta que está sendo colocada ali, você tem grandes chances de perder uma super oportunidade, sim? Nenhum trabalho coreográfico, ele tá pronto antes de ir para o palco, né? Às vezes a gente vai para o palco, sai do palco e passa por algumas adaptações ainda, até que o trabalho seja amadurecido e realmente esteja ali a coreografia que você olha e fala, tá pronto. E é assim, é que nem em obra, né? Você começa uma obra, nunca tá pronto, sempre vai ter alguma coisinha para fazer. E coreografia é igual, tá? Sempre vai ter uma coisinha pra gente fazer. Então, assim, primeira coisa, quando você for convidado para participar de uma coreografia, é rasgar o peito realmente e falar, cara, estou disponível, vou fazer o que se mandarem eu plantar bananeira no teto, eu vou plantar bananeira no teto. Porque isso vai dar condições para quem está coreografando realmente conseguir trabalhar com você, né? E os bons bailarinos, os bailarinos que a gente como professores querem, não são aqueles que fazem 5 piruetas e que fazem uma mega abertura, que tem perna na orelha. Não necessariamente são esses, mas são os que estão disponíveis para aquilo que a gente está propondo. Então, quando você se coloca indisponível uma vez para o seu professor de jazz, por exemplo, ele vai olhar para você com outros olhos na hora de te convidar de novo para uma coreografia. Sim? Na hora de começar a montar a coreografia mentalmente na cabeça dele, que ele parar para pensar, tipo, a fulana poderia fazer isso, mas pode ser que a fulana não dance. Sim? Então, cuidado com essa questão. E eu ainda diria mais, quando a gente está disponível para a coreografia, a gente está disponível para dançar com quem for. Sim, com todas as pessoas que o coreógrafo decidir colocar ali. E aí, quando a gente fica meio, né, não me dou muito bem com essa bailarina, com essa menina, não quero muito dançar com ela, será que nesse duo tem como ser eu e outra pessoa? E aí fica colocando as suas questões pessoais dentro do trabalho coreográfico. É uma nhaca, tá? Não faça isso. Não faça isso com você, não faça isso com quem está coreografando ali, dirigindo a coreografia. Esteja disponível. Eu vou entrar nessa coreografia e vou fazer o que der e vier. Sim? Cuidado com isso. Segunda dica sobre estar disponível para a coreografia é a questão de torcer o nariz para o figurino. Eu fiz uma dica esses dias sobre figurino, vou até deixar aqui que eu falava verdades e mentiras sobre figurino, vou deixar aqui para você. Mas, infelizmente, é muito comum bailarinas e bailarinos que não gostam do figurino e que simplesmente torcem o nariz e que simplesmente... O que eu tenho a dizer sobre isso? Alguma pessoa idealizou esse figurino e provavelmente foi a coreógrafa ou o coreógrafo da coreografia. Se não foram eles, foi a direção do espetáculo, sim? Em conjunto com o coreógrafo, com a coreógrafa. O figurino, ele faz parte da coreografia. Sim, ele não vem para valorizar o seu corpo, né, as minhas cinturinha, ele não vem para
deixar você mais bonita no palco. Não, ele vem para um personagem. Sim, e o personagem pode ser que a ideia seja uma coreografia, sei lá, uma coreografia que tenha que trazer uma sensação de ranço. E aí? E aí, o figurino dá para ser bonitinho? Sim, quando eu quero incomodar a plateia com algum assunto que eu queira incomodar coreograficamente, eu vou precisar usar um figurino que faça isso. E isso faz parte de ser bailarina, né? Eu acho legal a gente comparar que nem atores, né? O ator, ele vai lá, ele recebe um convite para fazer uma novela, por exemplo, ou uma peça de teatro, e aí ele recebe o convite para fazer o papel X. Sim, você recebeu o convite para dançar a coreografia X. E aí, na hora que ele recebe esse convite, ele vira para quem convidou e fala, tá, só me dá a lista de figurinos que eu vou ter que usar para ver se eu quero usar ou não. É a mesma coisa. Sim, não caberia um ator fazer isso, como também não cabe para um bailarino fazer isso. Sim, pensa nisso, esteja disponível de verdade para a coreografia. Terceira dica sobre estar disponível para a coreografia. É estar disponível também para o release da coreografia, né? Então, o release é a história, vamos dizer assim, que a coreografia conta, né? Então, vamos supor que eu vá dançar um balé que conta a história de um jardim encantado. Sim? Aqui é o jardim encantado do paraíso da fulaninha. Sim? E aí a sua coreografia é o jardim encantado, ou seja, você vai dançar de flores, por exemplo. E aí, eu simplesmente olho e falo, gente, mas e aí? Qual é o release? Né? Porque dentro de um espetáculo eu sou o jardim encantado. Dentro da história, o jardim encantado é a hora que a mocinha do balé passa pelo jardim e vê as borboletinhas e os passarinhos, blá blá blá. Sim? Então eu tenho uma história ali para trabalhar. Que cara eu faço? Né? Qual é a cara de flor de um jardim encantado? Né? E aí, isso é uma coisa que você vai discutir com o coreógrafo e tal. Ah, você quer sorrindo, você quer uma flor murcha, né? Enfim, aí vai discutir com o coreógrafo para brincar em cima mesmo desse tema. Mas tem uma outra coisa por trás dessa história, tá? Que é a essência do release em si. Que é como é o momento em que esse personagem passa por esse jardim, né? É um momento em que tá tendo uma tempestade e as flores estão megas agitadas e não sei o que tem. Então, existe uma sensação no release. E é essa sensação que quando a gente está disponível para a coreografia, a gente absorve e transparece no nosso olhar, nos nossos gestos, na nossa expressão facial muitas vezes, tá? Então, estar disponível para a coreografia, quando eu falo de release, não é apenas entender qual é a história, entender qual é a ideia da coreografia, mas é a gente realmente sentir qual é a emoção que aquela história ou aquela ideia passa. Então, por exemplo, eu vou dançar um balé contemporâneo, sei lá, e que fala da magia do bruxo, sei lá o quê. Então a gente já entende que é um balé pesado. Sim, é a magia do bruxo, blá, blá, blá. Então eu já entendo que é um balé pesado. E aí eu vou ter que transparecer essa sensação de peso, né? E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou buscar isso nas minhas experiências passadas. Por isso que eu digo que quanto mais adulta, né? Quanto mais velha mesmo, de idade a gente for, mais coisa a gente passou, mais situações a gente tem para empregar nisso. E aí entra uma breve história. Teve uma aluna que virou para mim há pouco tempo atrás até, acho que há uns 2 meses atrás, e ela falou assim, eu acho muito difícil dançar essa coreografia, porque a coreografia falava de uma briga entre o pai e a filha e tal, e eu nunca briguei com meu pai, eu tenho uma relação muito boa com meu pai, então para mim é muito difícil. Eu falei, mas transfere a história, sim? O que aconteceu? O pai e a filha brigaram, qual é a sensação ruim que ficou ali? É uma sensação de peso, assim, assim, assim. Tá, busque na sua história qual foi o momento que você já passou por uma sensação de peso. Sim, e aí no caso dela, ela foi buscar realmente na história dela, ela tinha passado por algumas situações ali que trouxe essa sensação de peso, essa sensação de briga, de discussão, e ela trouxe essa sensação para dentro da coreografia, aí ficou lindo, show de bola, sim? Então eu acho que é muito mais a gente estar disponível a
pegar o release, né, a história da coreografia, entender qual é o sentimento que isso gere, buscar na nossa história quando a gente passou por esse tipo de sentimento, associar as duas coisas e dar a intenção que o personagem precisa. Sim? Isso é estar disponível para a coreografia. Simplesmente ir lá treinar os 32 fouettés que tem na coreografia, isso não é nada, isso qualquer bailarina faz, tá? Uma bailarina de verdade vai lá e vivencia o negócio de verdade assim, ó, na pele. E quanto mais maturidade a gente tem para fazer isso, melhor a gente faz. Pergunta como eu sei, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se gostou, não esqueça de dar um curtir, compartilhe nos grupos de WhatsApp, é importante isso pra mim. Se inscreva no canal, ative o sininho, tem dicas todos os dias. Além disso, a gente está no Facebook, Instagram, Spotify, blog, lista VIP, WhatsApp, em vários lugares. E a gente se vê na próxima dica.